Aleluia. Todos os irmãos se colocaram de pé, vamos estar orando pela vida do pastor Borges, que vai estar ministrando uma palavra nessa noite e quer ouvir a palavra de Deus nessa noite. Amém? Sei que Deus já falou de várias formas, através de testemunhos, através das orações, através dos louvores, mas também é essencial quando Deus fala através da sua palavra. Amém? Estenda as suas mãos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar o Teu Filho diante da Tua presença. Pai, toma, Senhor, a vida do pastor Borges, e direcionando a Tua palavra no coração da Tua igreja nesta noite, edificando os corações, fortalecendo as almas, abençoando cada vida, segura o Teu servo na intrepidez do Teu Espírito, na ousadia da Tua presença. Assim nós pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Que os irmãos venham abrir as vossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Desde já eu gostaria de agradecer a oportunidade a Deus, ao meu pastor pela confiança, aos obreiros, o corpo ministerial e a todos que estão presentes para ouvir a poderosa palavra de Deus. Palavra essa que liberta, palavra essa que transforma, palavra essa que nos instrui, nos ensina, que trabalha nas nossas vidas. Os irmãos que encontraram, nós juntos estaremos lendo. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque pela fé os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela depois de morto ainda fala. Glória ao nome do Senhor Jesus, que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Os irmãos podem se assentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Peça a graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, o Deus ele venha trazer a palavra rema, a palavra que venha de encontro aos corações daqueles que precisam receber uma palavra do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver, quando nós falamos de fé, a primeira coisa que vem ao nosso entendimento, que a Bíblia tem um assunto principal, vai falar a respeito da salvação. Porque pela fé nós vamos agora crer em Deus, nós vamos agora aceitar Jesus e nós vamos agora ser salvos. E a Bíblia vai dizer que isso não cabe a nós, mas é um dom de Deus, uma graça estendida aos homens. Não há ninguém merecedor da salvação, mas nós vamos receber pela fé e a graça do Senhor Jesus. Então a fé agora ela vai nos levar a crer na salvação e a sermos salvos. E é interessante que nós temos que apoiar a nossa fé em Deus, para que Deus venha salvar a nossa vida, e salvar a vida da nossa família, e salvar a vida dos nossos entes queridos, e salvar a vida do mundo. Certa feita o apóstolo Paulo estava ministrando e o carcereiro ficou desesperado, e ele vai dizer: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e sua casa. Nós podemos ver que ele estava dizendo que o carcereiro ia ser salvo, mas não só o carcereiro, toda a sua casa, se cresce em Deus. Por isso que ele falou: se crer, tu e tua casa será salvo. É uma palavra e uma promessa de Deus. E se nós cremos e agora nos colocarmos na posição e nós buscarmos de Deus, Deus agora vai trabalhar na nossa casa, vai trabalhar na nossa família, e Deus ele vai operar na nossa vida, porque o maior propósito de Deus na nossa vida é o quê? A salvação. Tudo que vinha além da salvação é brinde, é lucro, mas que Deus está preocupado com nós é a salvação, é a eternidade das nossas vidas. E aqui o escritor aos Hebreus, ele vai falar que a fé é o firme fundamento. Logo nós começamos a entender
que a fé ela é um fundamento, e a fé é Cristo. Quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, quando nós confiamos em Deus, Deus agora vai trabalhar na nossa vida. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé ninguém vai agradar a Deus, porque sem fé nós vamos olhar para os nossos olhos humanos, nós vamos viver pelos nossos olhos humanos. Mas uma pessoa que ela vai viver pela fé, ela tem um comportamento totalmente diferente. Por isso que a Bíblia vai dizer que aqueles que não andam pela fé, eles não vão agradar a Deus. Por quê? Eles vão andar segundo a carne, segundo as coisas humanas, e eles vão acabar desagradando a Deus. Agora, quem está pela fé, quem está pelo efris, pelo Espírito, quem confia em Deus, ele vai agradar a Deus, porque ele vai fazer tudo que Deus quer, vai obedecer a Deus, não pelas circunstâncias, mas porque confia em Deus. E a Bíblia vai dizer: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé vai nos fazer esperar. Esperar o quê? As bênçãos de Deus, as promessas de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que está escrito na sua palavra, e nós agora vamos crer, nós vamos esperar em Deus. A fé agora vai fazer que nós venhamos esperar. Uma pessoa que não tem fé, ele vai desacreditar dos projetos e dos sonhos de Deus. Ela vai falar: isso é impossível aos meus olhos. Aí nós vamos olhar para o nosso lado humano, nós vamos olhar para os nossos recursos, nós vamos olhar para a nossa capacitação. Mas quando nós temos fé e nós esperamos em Deus, nós vamos crer que quem vai fazer é Deus. Não é na nossa força, não é no nosso mérito, mas Deus vai fazer através do dom da fé que Ele vai dar a cada um. Por isso que o apóstolo Paulo: Deus vai fazer coisas segundo o dom da fé que há em vós. É a nossa fé que vai fazer com que Deus venha operar na nossa vida. Porque às vezes Deus quer operar na nossa vida, mas nós vamos bloquear as bênçãos de Deus por causa da fé. Às vezes Deus vai passar um direcionamento, vai falar algo, e nós não vamos obedecer porque a nossa fé não alcança. Por isso que ele vai dizer: aqueles que esperam a promessa, esperam em Deus tudo aquilo que Deus tem falado através de sonhos, falado através de visão, falado através do seu Espírito, falado através da palavra, falado através dos ministros do altar. Deus, ele vai sempre estar falando. Deus, ele sempre vai estar direcionando o seu povo. O povo de Deus não é um povo jogado, não é um povo esquecido, não é um povo sem direcionamento, mas o povo de Deus é um povo que tem que ser centrado, porque Deus sempre está aconselhando, está ajudando, está orientando. Quando o povo de Deus ele começa a sair fora, Deus já manda os profetas, aí já vem Isaías falando: esse é o caminho, andai nele. E pela fé nós vamos andar segundo a vontade de Deus. Pela fé também é prova das coisas que não se veem. A fé nos faz ver o invisível. Mas agora o interessante que faz ver o invisível, se nós olhar com os olhos humanos, mas nós vamos ver coisas espirituais. Por isso que uma pessoa que ela tem uma visão espiritual, dificilmente ele vai conseguir conversar com uma pessoa que não tem a mesma visão, a mesma fé. Por isso que José, quando ele foi falar com os seus irmãos, nós podemos ver ali, José ele falou porque ele cria nas coisas de Deus, ele cria na promessa de Deus, ele cria. Quando nós temos muita fé, nós falamos: Deus vai fazer isso comigo, Deus vai me prosperar, Deus vai me dar uma empresa, Deus vai me passar no concurso, Deus vai me usar com poder e autoridade, Deus vai fazer grandes coisas. Aí você vai falar com uma pessoa que não tem fé, com os olhos humanos, ele vai dizer: você não tem estudo para você passar em concurso, você não tem recurso, não tem sabedoria para administrar a empresa, você não tem as qualificações, porque vai olhar com os olhos humanos, mas com os olhos espirituais a fé vai nos fazer ver o invisível. Agora o interessante é que quando nós vemos os projetos de Deus e nós entendemos pela fé, nós não podemos sair contando para qualquer pessoa. Nós temos que contar com pessoas espirituais. As pessoas espirituais vão falar: Deus vai ser contigo, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer, Deus é fiel, Deus é poderoso. Agora, quando você fala com uma pessoa carnal, é totalmente ao contrário. Ele vai trazer palavra de desânimo, palavra de desprezo,
palavra de desapreciação. Por quê? Porque ele vai olhar para a situação, o contexto e para a pessoa com os olhos humanos. Mas nós temos que olhar com os olhos espirituais. Porque os olhos espirituais vão nos fazer ver as grandezas de Deus. Paulo vai falar que pela fé nós vamos ver as grandezas de Deus. Nós vamos adentrar nas coisas espirituais. Nós vamos começar a contemplar o que os olhos não viram, o que não penetrou na mente humana. Deus agora ele começa a revelar aqueles que têm fé, busca, confia e espera em Deus. Agora aqueles que não esperam, não confiam, não vai agora ter essa visão espiritual, ele vai ter dificuldade de viver as bênçãos de Deus. Vai ser pessoas atrofiadas, pessoas, porque a fé ela vai abrir portas, ela vai abrir caminho, ela vai nos fazer adentrar nas bênçãos e nas promessas de Deus. Por isso que ele vai dizer que pela fé Israel entrou na terra prometida e viveu as bênçãos de Deus. Agora uma pessoa que não tem fé, ele pode estar de frente da promessa, ele não entende os sinais de Deus, ele não entende o tempo da visitação, ele não entende o mover de Deus, que Deus está abrindo uma porta para ele. É isso, por isso que Deus, Jesus, ele foi muito bem enfático e claro. A sua fé fez isso. Vocês não entenderam a visitação, quer dizer, pela fé eles não reconheceram as obras que Jesus estava trazendo sobre eles. A visitação. Num culto como esse, Deus agora vai discutir nas revelações, e pelo entendimento do ouvir a palavra, nós vamos agora entender os planos e os projetos de Deus, e pela fé nós vamos tomar posse. Mas só que esse tomar posse não é somente com palavras, igual muitos vão dizer, tomo posse. Não, você tem que seguir o direcionamento, aquilo que Deus está direcionando, o caminho que Deus está falando. Porque Deus, quando Ele traz uma promessa, quando Ele traz algo que nós temos que receber pela fé, Ele dá um direcionamento. Mas a gente fala que tem fé, confessa, acabou que eu recebo, mas na hora que é para fazer aquilo que Deus está mandando, nós vamos ter bloqueios, porque a nossa fé não alcança. E às vezes, para nós exercitar a nossa fé, nós temos que sair da mente humana e partir para uma mente espiritual. Porque muitas das coisas vai parecer loucura se nós olharmos com os olhos humanos. Como eu disse hoje, já pensou quando o profeta chegou e vai dizer assim, ei, você tem que pegar e dar primeiro a mim, pela fé. Você tem que crer que depois Deus vai fazer algo para você. Se a nossa fé não alcançar, aí na mão, você tem que fazer isso, senão você não vai viver. E se a nossa fé não alcançar, nós vamos estar de frente da bênção, com o caminho da bênção preparado, direcionamento para seguir, é só seguir, marchar e chegar à bênção de Deus. Mas nós não vamos viver, porque nós temos a promessa, temos o direcionamento, temos o caminho, mas não vamos caminhar, e nós vamos ficar parados, e quem fica parado não vai viver as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus é para aqueles que rompem pela fé. E o interessante é que ele vai dizer, porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Os antigos falam dos antigos da Bíblia. Por que que tantos homens da Bíblia viveram tantas bênçãos? Eles não eram mais espirituais do que muitos cristãos que oram, jejuam e buscam a Deus. Mas uma coisa que o apóstolo Paulo vai elogiar é a fé, é a confiança, é a crença, é a prática daquilo que eles ouviam Deus falando. Quando você vê Deus falando, os antigos viveram coisas grandes, aí você fala, antigamente era diferente. Não, nós temos a graça de Deus, nós temos o Espírito, nós temos o conselho. Só que antigamente parece que o pessoal se dedicava mais, ele se esforçava mais em obedecer a Deus. Eles se lançavam mais na presença de Deus, para que Deus viesse moldar e trabalhar na sua vida. Eles não ficavam em cima do muro, mas eles se lançavam. E eles faziam o quê? O que eles alcançaram? Testemunho. O que é testemunho? É quando você vem contar uma bênção do que Deus fez pela fé. Foi o que a Jéssica, ela veio contar o testemunho. Ei, Deus tem cuidado de mim, mas por quê? Por causa da fé. Porque ela creu, porque ela confiou, porque ela obedeceu. Agora o crente que não confia, não crê, aquele crente que ele fala que tem fé, mas é uma fé capenga, é uma fé que é uma fé de palavras, mas não é uma fé de
ação. A fé é uma fé que não movimenta, porque a fé ela traz movimento. Por isso que a fé é alcançar, a fé vai nos levar a caminhar rumo à promessa e à bênção que Deus liberou. E aqueles que fazem isso vai contar o que? Testemunho. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós seguimos aquilo que Deus ele tem, Deus ele vai fazer o que? Ele vai trazer a sua bênção e nós vamos viver grandes bênçãos e contar testemunho. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que não foi feito veio o que era aparente. A fé vem nos trazer o que? Entendimento. A Bíblia vai dizer que pela fé entenderam. Tem muitas coisas que muitas pessoas querem entender, mas não vão compreender, porque tem certas coisas que só vai entender pela fé. Por isso que os cientistas estão lutando para querer saber como é que foi feito muitas coisas, porque eles não têm fé para crer que foi o poder de Deus. Eles não têm fé para crer que é Deus que fez o mundo. Aí eles querem colocar na sua visão humana, eles querem fundamentar e trabalhar tudo. O mal do mundo do ser humano é que ele quer se Deus falar, você vai chegar em tal lugar. Se ele não vê a escada, os degraus até chegar lá, ele não vai ter entendimento. Por isso que às vezes Deus tem algumas ajudas para que a pessoa venha entender. Por isso que Jacó estava com dúvida de crer em Deus, que Deus era com ele. E Deus agora vai dar uma visão de uma escada. E nessa visão ele vai falar, Deus está comigo, eu que não sabia. Às vezes Deus vai trazer visões, revelações, vai falar conosco para nós compreender aquilo que ele já está falando, aquilo que a pessoa já era para ter entendido. Tem gente que fica, eu recebi uma grande revelação. Às vezes nós temos que se preocupar dependendo da revelação que Deus está repetindo. Porque às vezes Deus está trazendo para você ter compreensão, para você tomar uma posição. Porque depois disso Jacó ele vai se posicionar e vai fazer um compromisso, um voto com Deus, vai falar, de agora para frente eu vou ser fiel. Aquilo que você me dá, aquilo que você fizer na minha vida, eu vou ser fiel. Se você fazer isso na minha vida, pode ser a fé dele. Agora ele começa a crer, ele começa a entender, vai fazer um propósito. Senhor, eu vou fazer um propósito com o Senhor, eu vou fazer um voto. Se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me abençoar, se o Senhor prosperar meus caminhos, eu vou ser fiel a você. Eu vou devolver aquilo que o Senhor está me dando. As bênçãos que o Senhor está trazendo na minha vida, eu vou ser grato ao Senhor. Eu vou reconhecer mais o Senhor, eu vou ter um espírito de gratidão. Deus agora vai trazer uma visão para Jacó, para que Jacó venha a ter entendimento de uma coisa que ele poderia ter recebido pela fé. Aquilo que o pastor ele vai dizer que o ministério dele ele tomou pela fé. Nunca chegou nenhum profeta e falou, você vai ser missionário, você vai ser pregador, você vai ser mestre, você vai ser empresário, você vai ser rico. Mas pela Bíblia que nós vemos, a Bíblia tem liberações para nós, então eu vou me apossar dela pela fé. Você vai se posicionar diante de uma promessa de Deus e você vai viver aquela. Por isso que ele vai falar, pela fé os antigos obtiveram a promessa. Porque sem fé ninguém vai viver promessa, ninguém vai viver nada. Vamos viver o quê? Vamos viver na força do nosso braço, no nosso intelecto, no nosso entendimento. Mas nós não vamos entrar nas grandezas de Deus, porque as grandezas de Deus você só vai receber pela fé. E a Bíblia vai dizer que ela dá um entendimento, e pela fé também vai saber o quê? Você vai entender muitas coisas do poder de Deus. Que ela vai falar, pela fé ela trouxe entendimento, e ela vai entender o poder de Deus. Foi porque pelo poder de Deus que foi tudo criado. Porque pela fé você vai entender, mas como é que Deus vai fazer tudo isso? Aí você não vai olhar mais com os olhos carnais, Deus vai fazer porque Ele tem todo o poder. Aí você vai olhar o poder de Deus, você vai ver que nada é impossível para Deus. É nós que colocamos limitação, porque nós queremos apoiar a nossa fé talvez nas coisas humanas. Se eu fizer esse curso, se eu fizer isso, Deus abre essa porta. Se eu fazer um curso de administração, Deus vai fazer isso na minha vida. Só que Deus só quer que você creia. A maneira que Deus vai trabalhar na vida de cada um é diferente. Só que todo mundo quer um caminho, mas que todo mundo, fulano foi feliz por aquele caminho, então vai dar certo para mim se eu ir por aquele caminho. Então você não está confiando em Deus, você está confiando em alguém que teve testemunho, alguém que teve êxito. Por isso que às vezes nós vamos querer seguir um caminho. Fulano teve um caminho,
fulano conseguiu, então eu vou tentar porque eu vou conseguir, porque ele foi feliz e eu vou ser feliz. Mas às vezes o direcionamento para você é diferente. Às vezes o direcionamento para mim é diferente do pastor Tiago, é diferente do pastor Salmão. A um Deus vai cobrar uma coisa, a outro Deus vai direcionar outra. E eu estou tentando ir pelo caminho do pastor Tiago, mas só que o meu caminho é para cá. Abraão, quando ele entendeu isso pela fé, ele falou assim: ei, vai pelo seu caminho, que eu vou pelo meu. Eu vou aonde Deus vai me abençoar e você vai pelo caminho que você quiser. Mas eu não vou sair do centro da vontade de Deus. Porque entendimento do poder de Deus. Agora, se fosse humano, ele ia falar: não, ia ter brigado com o homem, ia ser só os pastores de Abraão. Não, Abraão também tinha brigado. Não, por que você quer ir para a melhor cidade? Por que você quer ficar no melhor carro, na melhor função? E você quer me largar logo num lugar mais ruim? Mas Abraão falou: não, você pode ir por aí. A minha bênção não está em local, a minha bênção não está no meu estudo, a minha bênção não está no meu intelecto, a minha bênção está em Deus. E aonde eu for, Deus vai fazer prosperar. Porque Abraão entendeu o poder de Deus. Quando nós entendemos o poder de Deus, nós não vamos ficar querendo ver a escada. Ah, Senhor, deixa eu ver a escada, fazendo igual Tomé, deixa eu tocar na sua mão, me mostra alguma coisa, me dá um sinal. Nós vamos querer um sinal. Agora a fé não. Senhor, eu creio, eu não entendo, tem coisa que eu nem entendo, nem compreendo, mas eu sei que você vai fazer. A minha fé ainda não entendeu as revelações dos céus, mas eu sei que você vai fazer infinitamente mais do que eu peço, do que eu espero, porque o Senhor é fiel. E para concluir, no versículo: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. Por ele, porque morto ainda falava. Aí você vê o interessante, que a fé também vai nos levar ao quê? Olha o que a Bíblia vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício, ou maior oferta de sacrifício a Deus. Quando nós temos fé, nós vamos ofertar a Deus. Até para ofertar nós precisamos de fé. Porque às vezes as circunstâncias não vai ser favorável. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer: aquele que veio semeando e chorando, vai voltar colhendo os seus frutos. Ele foi plantar o quê? No momento de luta, no momento de angústia, no momento talvez com pouco recurso, mas só que ele estava confiando em Deus. Ele estava querendo honrar a Deus pela fé. E Deus ia deixar ele desamparado? E Deus ia deixar ele esquecido? E Deus ia deixar ele desonrado? E Deus ia deixar ele passar vergonha, aquela pessoa que ofertou pela fé? Jamais. Nunca vi ninguém que deu o seu melhor a Deus e Deus não devolveu a ele. Porque Deus é fiel. Quando nós damos o nosso melhor a Deus, Deus ele vai dar o seu melhor. Quando aquela mulher ela deu o seu melhor, ali que ela investiu no profeta, ela não precisava de dinheiro. O profeta falou assim: vou te dar o melhor. Eu sei o que você está precisando. Você tem uma coisa que o seu dinheiro não pode trazer para você. Você é estéril. Eu vou tocar o quê? Aí o profeta vai lá e traz uma liberação. Que aquela mulher ela vai ter filho. Mas só que ela era uma mulher amargurada, porque ela tinha algo que o dinheiro dela não comprava. Quando nós damos o nosso melhor para Deus, Deus ele vai trabalhar em áreas que para nós é impossível. Ele vai dar o seu melhor na área que para nós é impossível. Talvez é impossível, Senhor, eu fazer isso. Talvez não seja na finança. Porque como é que já pensou que a mulher que ela foi falar: você precisa de dinheiro? Não, não precisa de dinheiro, não. Tenho fazenda, tenho tudo. Ah, você não, eu moro na melhor casa, moro na minha cidade, eu tenho tudo que eu tenho. Para ela, coisa financeira não resolveria. Deus não ia devolver para ela uma coisa financeira que para ela não tinha seguinte. Ela já tinha tudo que ela precisava, tudo que o dinheiro poderia comprar. Só se fosse por uma missão, igual a parábola lá que o cara destruiu um celeiro para ter um celeiro maior. Só se fosse para juntar, para ficar juntando. Mas agora ali não, nós podemos ver que ela estava precisando de algo. E Deus vai trabalhar na área que ela precisava. Quando nós nos lançamos no altar, quando nós ofertamos o melhor, Deus ele vai trabalhar com o melhor na nossa vida. Deus ele vai devolver o melhor na nossa vida. E nós
podemos ver, ó, pela fé, ele deu maior oferta de sacrifício para o seu irmão e alcançou o testemunho de justo. Ele foi justo com Deus. Esse testemunho aqui não é o testemunho de falar das grandezas de Deus. O testemunho vai falar agora do caráter das suas obras. Que ele foi agora visto uma pessoa que tinha testemunho que? De justiça. Uma pessoa que Deus vai elogiar, igual fez com Jó, fala assim: ó, você é justo, porque ele andava em justiça. E na Bíblia poucas são as pessoas que Deus chamou de justo, porque a nossa humanidade, ela vai querer andar em várias maneiras. A nossa humanidade sem Deus, ela vai querer passar a perna em um, se dar bem em cima de outro, vai querer sempre achar um jeitinho brasileiro. Mas a Bíblia vai dizer que ele era justo. Justo nas suas palavras, justo no seu comportamento, justo nas suas ações, justo em todo o seu proceder. E Deus vai elogiar ele, vai falar: você é justo. Pela fé ele alcançou o testemunho de ser justo, dando a Deus o seu melhor. O interessante é que ele usou o dom de Deus, que ele vai usar o dom, a graça, para entregar a Deus. Ou seja, ele só correspondeu à graça, porque o dom era de Deus. Até o dom que Deus dá, da liberalidade, é uma graça que Deus dá, mas muitas vezes nós retém. Por isso que ele vai falar: pela fé ele alcançou o testemunho, que ele vai dizer o quê? Pela fé ele alcançou o testemunho dos dons que por ele, os dons que havia nele, trouxe o testemunho para ele. Mas só que quem dá o dom não era Deus? Não é Deus que dá o dom? Não é Deus que traz tudo? E por que está elogiando ele? Porque é difícil uma pessoa, igual eu disse, corresponder àquilo que Deus ele quer. Às vezes nós temos o dom, nós temos a graça, Deus ele toca, como eu disse, da oferta, Deus impele nós a fazer algo na obra, no nosso próximo, mas só que nós vamos fechar o coração, nós não vamos corresponder à graça. Por quê? Não tinha fé. Por isso que ele estava tratando de fé. Aí ele vai reter o dom de Deus, aí vai enterrar o dom de Deus, está lá na parábola, vai enterrar o dom. Deus deu o dom, Deus deu para ele o dom, para que ele viesse o quê? Multiplicar. Como é que ele ia multiplicar? Exercendo. Como é que você multiplica um dom? A pessoa tem o dom da fé, praticando a fé. Como é que você multiplica um dom? A Bíblia vai dizer na parábola. Como é que você multiplica as suas finanças? Semeando. Como é que você multiplica o dom da profecia? Profetizando. Como é que você multiplica o dom de ensino? Ensinando. Está lá na Bíblia. É quando você multiplica, quando você vai usar o dom, vai servir com o dom que Deus te deu. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que o dom era para servir os santos, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós podemos entender, para nós concluir, que Deus ele quer que nós simplesmente correspondemos, porque a graça que ele deu foi dele. Por isso que a Bíblia fala que nós somos administradores. O que ele deu para você, por isso que eu disse: eu te dei um talento, dei para o outro 5, dei para o outro 10, só que um dia vai prestar conta. Um dia nós vamos prestar conta para Deus de tudo. Tem gente que fala assim: eu quero muitos dons, eu quero muitas coisas de Deus. Nós temos que prestar atenção. Por quê? Porque Deus vai cobrar tudo que Ele entregar nas nossas mãos. Aqui na terra nós podemos fazer o que nós quiser, o que nós achar certo, mas vai ter um dia que Deus nós vamos prestar conta, porque nós somos mordomos de Deus. E essa é a palavra que eu vou deixar. Aqueles irmãos que quiserem vir aqui, eu vou estar orando pelos irmãos, para que Deus ele venha aumentar a nossa fé, para que nós venhamos viver as bênçãos de Deus. Deus.